ficar só, mas comigo só eu não consigo. Eu quero ficar junto. Bom dia aos ouvintes da Futura FM. Começa agora mais um programa Os Bastidores da Política. Com o Tenente Melo trazendo notícias da Câmara Municipal. Bom dia, Tenente Melo. Bom dia, Matheus. Bom dia a todos os ouvintes da Futura FM, mais uma vez juntos e ao vivo, aqui diretamente dos estúdios da Futura FM. Agradeço a audiência de todos que sempre nos acompanham nos Bastidores da Política, trazendo as notícias da Câmara Municipal de Itajubá e também aquilo que aconteceu no cenário estadual e nacional da nossa política. Hoje estamos com bastante visita aqui no estúdio, já estamos com a transmissão ao vivo no Facebook. Você que preferir pode acompanhar a nossa transmissão aí pelo Facebook da Rádio Futura FM e também pelo Facebook do Tenente Melo. Hoje eu vou receber aqui nos nossos estúdios e vamos conversar um pouco com os nossos vereadores mirins. São 17 estudantes de escolas de Itajubá que acabaram de encerrar o seu ano legislativo. É um projeto da Câmara Municipal de Itajubá, realizado através da Escola do Legislativo, com o apoio da Diretoria Legislativa da Câmara. E anualmente, se me corrija se estiver errado, anualmente nós elegemos 17 vereadores mirins que participam de todo o trabalho lá na Câmara conosco e aprendem um pouquinho do que é ser um vereador. E hoje nós vamos conversar com eles, já que estão encerrando esse projeto. Hoje à tarde, às 16 horas, é o descerramento da placa, né, dessa turma que encerra hoje os trabalhos. E eu convidei, fiz questão de vir aqui, trazê-los aqui para conversar um pouquinho conosco sobre a experiência de ser vereador por um ano. Na última segunda-feira, na Câmara Municipal, lá na nossa sessão ordinária, nós tivemos aí o projeto do plano diretor que entrou em segundo turno para votação. Você que é nosso ouvinte, que já está acompanhando essa discussão aí há mais tempo, o plano diretor entrou em discussão, foram apresentadas algumas emendas, o que é normal, é previsto, né, e na próxima segunda-feira essas emendas entrarão em votação. É o que está previsto na ordem do dia da próxima segunda-feira. Então, você, ouvinte, você de Itajubá que está acompanhando o andamento do plano diretor da cidade, convido a assistir e acompanhar a reunião da próxima segunda-feira da Câmara Municipal de Itajubá. A partir das 19 horas, ou vai ao vivo lá, pessoalmente acompanhar, ou acompanha pelos canais oficiais da Câmara, o YouTube e o Facebook, para acompanhar de perto a votação das últimas emendas do plano diretor e, quem sabe, até já vai dar, se der tempo, entrar em votação o projeto em segundo turno. Sem dúvida alguma, a lei mais importante nós vamos votar esse ano na cidade de Itajubá. Bom, daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre os próximos passos, as próximas reuniões da Câmara. Vou chamar... Matheus, a gente precisa corrigir aqui a legenda do Facebook. Você colocou aqui o programa com Adão de Rezende. Eu não sou tão velho quanto Adão de Rezende, né, Adão? Um abraço para o nosso amigo Adão de Rezende. O Matheus é puxa-saco dele, fica colocando o nome dele aqui no nosso programa. O Matheus ganha muito bem aqui do Adão, eu sei disso. Estou de olho nesses dois faz tempo já. Mas esse programa é o programa Nos Bastidores da Política. Vou pedir agora para dar um oi para nós aqui, um bom dia para os nossos ouvintes. O diretor da Escola do Legislativo, na nossa Câmara Municipal, o Rodrigo Modena, que é o culpado aí por aguentar essas 17 crianças ao longo do ano todo lá conosco. Bom dia, Rodrigo, bem-vindo à Futura FM, bem-vindo ao nosso programa, um prazer mais uma vez tê-lo aqui. Lembrando que o Rodrigo já esteve conosco quando eles encerraram o projeto Parlamento Jovem também. Aí já eram alunos do ensino médio que participaram desse projeto e encerraram, estiveram em Belo Horizonte, inclusive. Então, um abraço para o Zé Maria Bom, que está aqui acompanhando o programa, já mandou uma mensagem para nós. Um abraço para a Chuma também, que já mandou um oi, e para todos os ouvintes. Bom dia, Rodrigo Modena, diretor da Escola do Legislativo. Bom dia, agradeço aqui ao Tenente Melo por essa oportunidade mais uma vez. Agradeço também aos ouvintes aí da Rádio Futura FM. E é uma grande alegria hoje a gente estar encerrando mais um projeto, né, da Escola do Legislativo, em parceria com a Diretoria Legislativa, o Câmara Mirim. O Câmara Mirim ele é um projeto criado na Câmara Municipal de Itajubá em 2006, quando nós tivemos a primeira legislatura, 2006-2007. Depois tivemos 2007 e 2008. Depois tivemos uma lacuna no tempo, né, com a troca de mesas. O projeto não teve continuidade. Ele voltou em 2016. Teve apenas o ano de 2016. Depois ele ficou parado. E nessa atual legislatura, né, essa mesa diretora, a quem eu agradeço imensamente ao pastor Sebastião Silvestre, presidente da nossa casa, que
deu todo o apoio e nós voltamos com o projeto Câmara Mirim. Esperamos agora que esse projeto seja um projeto contínuo, que seja um projeto anual, né? E o projeto ele segue os mesmos moldes da Câmara normal. Então, por isso que a gente tem 17 vereadores. Ele segue o mesmo número de vereadores da legislatura. Então, é uma grande alegria. Hoje, nós estamos encerrando hoje, às 16 horas, lá no plenário da Câmara, vamos estar descerrando a placa, né, desses 17 jovens aí, de 9 escolas da nossa cidade, né, que fizeram um trabalho muito bonito durante todo este ano. Rodrigo, isso que eu ia perguntar. Esses 17 que eles não chegaram lá por acaso, eles passaram por uma eleição. Sim. Como é que funciona essa escolha? No início do ano, a gente lança um edital. Né? O edital ele prevê que apenas alunos do 9º ano do ensino fundamental ele pode participar do projeto. E, com isso, todas as escolas privadas e públicas da nossa cidade são convidadas a participarem. Aí tem um período de inscrição. Esses que estão aqui hoje passaram por esse processo. Então, eles se inscreveram, fizeram as suas inscrições de candidatura. Depois, na escola, na própria dentro escola. da escola, isso, porque eles representam a unidade escolar. Então, dentro do processo da escola, eles fizeram campanha, tiveram votação, foram votados pelos seus pares e eleitos. Então, hoje, eles representam a escola, mas passaram pelo crivo do voto. Eu lembro da posse, do dia da posse, que eles tomaram posse lá no Teatro Municipal, nós estávamos juntos lá. E aí, a partir daí, seguiu todo o trâmite normal, como se vereadores fossem. Sim, sim, eles têm... Eu lembro que elegeram a mesa diretora. Elegeram, faz o juramento, né, como vereadores mirins, e com isso eles começam o processo. Durante todo este ano, nós tivemos 3 trocas, né? Nós tivemos 3 suplentes que assumiram, inclusive o Caio, que está aqui, foi um deles. Né? Tivemos casos... Eu também sou suplente, cara. Eu também assumi um lugar de um colega. Então, é o mesmo trâmite. Então, ou seja, ao longo do ano, teve alunos que desistiram, que não, incompatibilidade de horário, não podiam, porque todas as reuniões eles foram feitas de 15 em 15 dias, na sexta-feira. Então, alguns não puderam continuar. Então, nós tivemos a troca de 3 vereadores ao longo do ano. Então, eles viveram realmente a realidade que a gente vive. Sim, bacana. sim. Então, vamos conversar um pouquinho com esses vereadores. Alguns deles vieram aqui, evidentemente que nem todos os 17 puderam estar aqui hoje por razão de horário, questão escolar. Alguns estão fugindo da aula agora, né, Caio? Mas, enfim, conseguimos aí trazer alguns. E vamos fazer aqui um programa com vários blocos para poder ouvir todos eles que estão aqui. Primeiro, estamos com 3 aqui no estúdio. Se o Matheus puder mostrar na câmera aí a carinha dos 3, para quem está acompanhando pelo Facebook. Nós estamos aqui com o Felipe, o Caio e a Catielen. São os 3 primeiros que estão aqui conosco. Depois já tem mais alguns ali na antessala, que daqui a pouco vão vir conversar com a gente também. Então vamos começar aqui. Caio, eu começo pelas meninas, é isso? O Caio Cavalheiro falou assim: vamos começar pelas damas. Então, ela está super tranquila, sempre está na rádio, né? Só que não. Bom dia, Catielen. Pega o microfone aí, pode puxar para você. Fica tranquila. Bom dia. Bom dia. Ô, Matheus, consegue virar a câmera lá para ela, não? Já tá. Ah, tá aí, beleza. Ah, aqui, ó, tô vendo os 3 aqui pela câmera já, ó. Catielen, você é de qual escola? Eu sou da Escola Estadual Barão do Rio Branco. Lá da Embel? Sim. Tá no 9º ano. Sim. E tá com quantos anos, Catielen? Eu tenho 14 anos. 14 anos? Sim. Ah, que bom. E como é que foi essa história aí? Por que você resolveu ser candidata a vereadora mirim? Como você ficou sabendo disso? Porque agora deve ter alguém assistindo aqui o nosso programa que talvez esteja na situação, vai estar no 9º ano, ano que vem, talvez se interesse por isso. Vamos ouvir vocês daqui a pouco, saber como é que foi a experiência. Às vezes a gente desperta aí em algum ouvinte, né, o interesse de participar da Câmara Mirim do ano que vem. Como é que você ficou sabendo disso primeiro, assim? Como é que essa informação chegou em você? Bom, você lembra? Quando eles passaram o edital falando sobre o projeto, a secretaria da escola ela passou de todas as salas falando sobre o projeto. Porém, antes desse projeto chegar na minha escola, eu tenho meus irmãos e eles participaram do projeto, só que foi do Parlamento Jovem. E foi assim que eu despertei o interesse de participar, aprender mais e procurar um novo a fazer, sabe? Porque, ultimamente, as pessoas têm falado muito sobre diversos assuntos, porém ninguém nunca procura aprender mais sobre eles. E você acha que essa experiência te ensinou alguma coisa? Bom, eu acho que é impossível a gente entrar em alguma coisa e não sair carregando de lá pelo menos algo. Nem que seja as amizades. Então, porque foi muito incrível, a gente se deparou com uma variedade enorme de pessoas e diferentes mentalidades, diferentes opiniões. E foi onde a gente começou a trabalhar, a debater, a conversar e como pôr em papel
o trabalhamento da Câmara. Ou seja, a gente se sentiu como os próprios vereadores. A gente olhou para a pessoa ao lado da gente como uma pessoa que a gente teria que convencer e também propor para ela uma coisa que fosse útil, porém que pudesse ser levada a partir dos trâmites. Olha aí, caramba. E essa é a nossa realidade, né? É isso que a gente vive na prática, né, Catiele? Muitas vezes, aquilo que você teve como ideia não é a realidade do Caio, não é a realidade do Felipe. E quando você leva isso para um plenário, para uma casa legislativa, você tem que convencer outros de uma ideia que às vezes foi sua ou foi de outro grupo e que às vezes a pessoa nem conhece. E você tem que convencer ele disso. Esse é o trabalho do verdadeiro legislador. Cara, a Catiele começou a responder, Rodrigo, de uma maneira que eu fui assustado com essa menina, viu? Assustado no bom sentido. Ela falou, a gente não consegue entrar em lugar nenhum e sair sem levar nada. Pelo menos as amizades a gente leva. Né? Mas sempre, de tudo, a gente leva um aprendizado. Catiele, se a gente encerrasse o programa aqui, já teria valido a pena, viu? Você estava tão nervosa, a menina chegou arrebentando o microfone, Rodrigo. Excelente a sua colocação. E isso é verdade, Catiele. Você estava falando agora há pouco que muito se discute, muito se fala de política, muito se fala de alguns assuntos, né, que são de interesse público, ou seja, estão relacionados com a política, mas poucas pessoas têm a iniciativa de tentar entender como é que funcionam as coisas. Para reclamar tem uma fila grande, mas para tentar resolver, aí dá trabalho. Né? Aí tem que lançar seu nome candidato, que foi o que você fez na escola, conseguir conquistar os votos. Depois de eleito, aí começa a parte mais difícil, que é tentar transformar em resultado aquilo que você acha que é importante, convencer os pais, tentar convencer o cara de uma coisa, meu Deus do céu, imagina a dificuldade que foi. Né? E aí que vem realmente a parte difícil. Mas se alguém não fizer, ninguém faz e nada muda, nada acontece. E o caso da Catiele, lá no Barão, foi um caso atípico que nós tivemos no projeto, porque ela e o Paulo foram os únicos 2 candidatos que se inscreveram. E como a gente não teve outra adesão, então, ou seja, 4 turmas fizeram a eleição por aclamação e todos assinaram a ata elegendo os 2. Os 2. Então, ou seja, a responsabilidade deles é muito grande dentro do Barão. Quando você é eleito por aclamação, a chance de decepcionar é muito grande. Então, a preocupação, o cuidado que você tem que ser redobrado. Sim. A Ângela já aqui falou, que bela fala a da Catiele. É sua parente, não? Ângela Rodrigues? Não, viu? Então... Eu sei que os pais devem estar acompanhando, quem puder acompanhar da família está acompanhando o programa, mas a Ângela que já elogiou a sua fala. Ângela, também estou apaixonado aqui pela fala da Catiele. Foi muito preciso, estou até com medo de continuar perguntando para ela aqui. Catiele, começou em março, foi, Rodrigo? Foi, eles tomaram posse no dia 10 de abril, a primeira sessão foi dia 26 de abril. A eleição foi em março, em abril... Isso. O projeto começou no mês de março, eles tomaram posse no dia 10 de abril e a primeira sessão deles, o primeiro contato no plenário foi dia 26. Tá. Então, de lá até agora, novembro, vocês estão encerrando a gestão de vocês. Catiele, olhando para trás, assim, como é que foi? Como é que se definiria essa experiência de abril até agora? Como que se resumiria isso para você? O que mudou na sua forma de observar a política? Eu acho que quando eu entrei nesse projeto, eu já tinha muito interesse sobre a política, aprender mais, expandir os horizontes. Então, quando eu entrei, eu acho que eu era muito infantil em mentalidade política. A gente entrou esperando uma coisa e, ao longo do tempo, a gente não foi perdendo essa raiz do que a gente havia procurado. A gente foi apenas amadurecendo, né? Ou seja, a gente foi colocado em situações que a gente teve que escolher. Por exemplo, foi posta a lei que a gente trabalhou durante o ano. E então chegou um momento de fazer a leitura disso e colocar as emendas. Então foi quando a gente pensou, é hora de pôr em prática o que foi ensinado pra gente. Porque não adianta nada você colocar algo e pronto, simplesmente largar e colocar para votação, porque esse é o que todo mundo mais fácil de se fazer. E foi vendo... Põe para votação, se der, deu, se não der, não deu, deixa para lá, né? Não é fácil assim, né? Teve que trabalhar, falar, tipo, não, isso não está legal, tem que ser modificado, tem que ser aprimorado, a escrita não está convencendo nem a mim mesmo. Então, como que vai convencer os outros de que isso deve ser feito? Se não, nem a mim convence. E foi um amadurecimento muito grande, tanto na área política, quanto em se tornar menos vergonhoso na hora de você debater. Você tem mais convicção, você tem mais certeza do que você está dizendo. Eu estou percebendo.
Eu estou percebendo. Ô, Catiele, além desse amadurecimento de postura que você está citando aí, né, que é o que você está falando, hoje você tem uma postura diferente na hora de argumentar, de defender ideias e tudo. A questão da visão de como funcionam as coisas. Não, nada é tão simples como parece ser. Sim. Quem está do lado de fora acha que é simples. Vamos resolver isso, vai lá e resolve. Não, não é tão simples assim. Não. Primeiro que estamos lidando com pessoas. Pessoas são complicadas. Pessoas são diferentes, graças a Deus. São diferentes umas das outras. E aí, para você chegar no consenso, ou pelo menos na maioria, é um trabalho que é longo, complexo de fazer, mas é isso que é o segredo de uma casa de leis. Eu vou até parar de fazer pergunta para a Catiele, que eu estou assustado com essa menina, senão ela vai tomar meu lugar aqui, viu, Matheus? Estou preocupado aqui. Vamos pegar agora um pouquinho dos meninos, daqui a pouco a gente volta para a Catiele também. Vamos para o Felipe agora? Porque é o Felipe é de lá, né? Tá ligado. Felipe é de qual escola, Felipe? Bom dia, primeiro, bem-vindo aos estúdios da Futura FM. Bom dia. Meu nome é Felipe Júnior, eu tenho 15 anos. 15 anos? E sou do Carneiro Júnior. Carneiro Júnior. E como é que foi a experiência da eleição lá? Quando chegou a informação, o que você resolveu? Estou sem nada para fazer, aí vou fazer isso? Eu, sinceramente, não sabia desse projeto que existe, porque foi uma correria ainda. Só que eu tive algum incentivo dos meus amigos, tipo, só até citar um nome, é o Márcio. Aí eu fui lá, me candidatei e venci, mas eu acho que eles viram que eu tinha uma representatividade ótima. Aí eu fui. Ou seja, os seus colegas identificaram isso em você e aí te convenceram a ser candidato, você aceitou o desafio. Aceitei. E foi eleito. Sim. E agora? Eu, sinceramente, não sabia o que um vereador fazia. Só depois que eu entrei no projeto que eu soube o que realmente era. Não se assuste nem se envergonhe com isso. Não. Eu vou te dizer que a maioria das pessoas não sabe. Infelizmente, né? A maioria das pessoas não sabe o que um vereador faz. E esse projeto da Câmara Mirim, ele tem um dos objetivos, é exatamente esse. Levar o conhecimento para a molecada de 14, 15 anos, que a princípio não teria contato nenhum com a Câmara. Se vocês fossem seguir aí o fluxo normal, né, 9º ano, na escola de vocês, os alunos não têm contato direto com a Câmara, muito raro. Esse projeto veio, trouxe vocês, colocou dentro da Câmara e, pior, falou assim, resolvam agora. Sim. Então, você acha que serviu, você passou a conhecer, então, e entender como é que funciona a casa? Sim, completamente. Hoje eu levo um tanto de conhecimento para minha casa, eu até posso explicar para meus amigos. Eu sempre estou falando como que é uma reunião. Eu sempre incentivo eles aí para conhecer mais o projeto. Quem sabe, quando os meus amigos que estão no 8º ano, eles podem se candidatar para o 9º também. Aí eles vão saber como que é uma experiência. Com certeza. Você se tornou uma referência para aquela turma que ano que vem vai ser o objeto do edital, né? Que serão os alunos do 9º ano que vem. E certeza que o pessoal lá do Carneiro, olhando para você e para os outros alunos, o Caio também é do Carneiro, né? Usando vocês como referência, aí sim vai incentivá-los a participar ou não. O que você achou mais difícil lá na Câmara? A votação dos projetos. A votação dos projetos. Por que era difícil? Porque mesmo que tinha opiniões diferentes, eu percebi que algumas pessoas queriam votar não no projeto, mas tinham vergonha, porque pensaram que estava desmerecendo o trabalho dos outros. Mas eu tive convicção, eu fui e votei não em um projeto. Olha que interessante. Foi minha decisão. Caros ouvintes, olha que interessante a fala do Felipe. Ele percebeu que, em algumas situações, os colegas, vereadores mirins, tinham dificuldade de votar não num projeto de um outro colega, com medo de chateá-los, né? Porque poderia ser desmerecendo. Mesmo eles não concordando com a ideia, eles preferiam, algumas vezes, votar sim para não desagradar. Felipe, se eu te disser que isso acontece na vida real com os vereadores de verdade eleitos, né, pelo povo, que essa é uma realidade, que nós somos pessoas. A diferença é que você tem quantos anos? 15. 15, eu tenho 40. E o outro vereador tem 50. Mas somos pessoas como qualquer outra e temos essas inseguranças também. Isso é uma realidade e que tem que ser trabalhado, né? Concordo. Porque assim, nós estamos num ambiente ali profissional. A decisão que você toma muitas vezes vai afetar a vida de muita gente. Se você tem vergonha ou receio ou insegurança de tomar uma decisão que você acredita, talvez aquele teu voto faça a diferença e afete a vida de muita gente. Então, essa realidade que você descreveu agora para nós aqui, eu te falo, ela existe não só no meio de vocês, é uma realidade também no meio dos vereadores adultos. E isso tem que ser trabalhado sempre. Eu achei muito interessante essa colocação dele. Tem os... É porque, como eles ainda são muito novos, acho que a maldade não chegou neles ainda. Mas tem aqueles que não votam, né, não dizem não
por insegurança e tem aqueles que não dizem não ou dizem não por maldade também, porque querem ver o projeto dar errado ou querem ver aquilo dar certo, só depois falar que era contra. Então, isso também tem. E a gente tem que estar preparado para isso. A gente tem que saber lidar com isso, a gente tem que saber lutar contra isso para poder garantir que a maioria das decisões sejam tomadas de maneira consciente, responsável, porque a gente afeta a vida das pessoas. Os ouvintes não sabem, mas até o final do programa a gente vai colocar isso com mais detalhes. Eles, né, os vereadores mirins, encerraram o seu trabalho com 2 projetos de lei que foram apresentados a nós, vereadores, na sessão ordinária da última segunda-feira, e onde as ideias que eles discutiram vão virar lei. Vai ser discutida em plenário por nós e isso aí pode ser aprovado e virar lei. E a culpa vai ser de vocês. Né? Então, assim, as decisões, né, que a gente toma ali na Câmara realmente faz a diferença no dia a dia das pessoas. E o Caio? O que o Caio aprontou nesse tempo para nós? Bom dia, Caio. Bom dia. Primeiramente, gostaria de mandar um alô para todo mundo que está assistindo a gente aqui ao vivo. E gostaria de falar que o projeto da Câmara Mirim mudou bastante a minha vida e a realidade que eu vivia, porque, tipo, muitas das pessoas, até eu era assim antes, tipo, achava assim, vereador não faz nada, tipo, você elege ele, mas ele fica lá, não faz nada, ganha salário gordo à toa, não faz nada. Tem muita gente que pensa assim até hoje. Tem. Mas depois que você passa pela experiência, tipo, muitas das pessoas que falam isso nunca foram para tentar, como fala, tentar saber o que realmente faz, o que acontece. E muitas das leis que estão melhorando o país, que está ajudando muitas pessoas, foram criadas por eles, entendeu? E esse projeto foi bastante interessante por isso, que foi o que a Catiele disse, não dá para você sair de um lugar sem levar nada. Tipo, por exemplo, na Câmara, eu tenho quase 100% certeza que quase todo mundo da Câmara levou um pouco de conhecimento, fez amizades, coisas bem legais que vai levar para o resto da vida, entendeu? Ô, Caio, você tem 30 e quantos anos? Olha o jeito que o menino fala, Rodrigo. Quantos anos você tem, filho? 13. 13 anos e é do Carneiro, né? 13 anos. Gente, você ouvinte, olha como que esse menino se coloca, como que ele fala. Né? É resultado desse... Você já era assim antes ou você acha que ganhou um pouquinho de segurança na fala depois desse 1 ano de trabalho? Eu acho que eu ganhei um pouco de segurança, porque, tipo, quando eu entrei, eu era suplente, né? Aí Você entrou quando lá? Você assumiu quando lá? Hã? Você lembra quando você assumiu? Acho que foi... Você lembra, Rodrigo? Ele assumiu agora em agosto, né? Agosto. Então, teve menos tempo que os outros. Né? Eu também. Mas ele já acompanhava. Já acompanhava como suplente, já estava lá presente. Ou seja, era interessado. Eu também, Caio. Os vereadores atuais eles foram eleitos em 2016, tomaram posse em 2017. Eu só entrei em 2018, que eu era suplente, mas aí o Sargento Pereira assumiu um cargo na Secretaria Municipal de Defesa Social e eu assumi o lugar dele como suplente. Ou seja, quando eu cheguei, eu peguei a mesma situação que vocês. Os meus colegas já estavam lá trabalhando, já sabia muita coisa, como é que funcionava a casa, e eu tive que aprender, né, ao longo do trabalho já, como todo mundo já sabia. Né? E mesmo assim, o Caio chega com uma visão de que esse projeto ajudou na visão de amadurecimento e que aquela ideia de que o vereador não faz nada não é bem assim que funciona. O vereador ele trabalha, principalmente aquele que quer trabalhar, ele consegue trabalhar, mas o trabalho é de convencimento. Não é isso? Exato. Como é que foi as discussões lá? Teve muito quebra-pau, não, na hora de apresentar as ideias, não? Tipo, foi de boa. Todo mundo compreendeu a ideia do outro e deu ideias para melhorar. São as emendas, né? Exato. Vamos supor, teve o projeto de lei lá de pipas, papagaios e raias. Aí a gente fez lá primeiro de pipas, papagaios e raias, que vai ter um festival de pipa, papagaio e raia. Que é o projeto de lei que a gente criou primeiro. O ouvinte não sabe disso ainda, mas uma das sugestões, né, deles como projeto de lei é a criação do Festival de Pipas, Papagaios e Raias na cidade de Itajubá. Exato. Né, que tem a intenção de trazer essa cultura, esse costume que nós temos e transformar isso em algo formal e que anualmente aconteça na cidade, não é isso? E isso foi discutido lá entre vocês? Sim, tipo, a gente apresentou o projeto, a gente estava lá discutindo e viu o que não estava bom no projeto, na leitura, nas palavras, do jeito que estava escrito. A gente viu no que estava bom. Que nem a Catiele disse, eu não vou apresentar para o público um projeto que nem eu não estava nem me convencendo. Eu vou apresentar para poder tentar convencer outras pessoas. Aí a gente viu lá, discutiu, fez as emendas, melhorou o projeto. E aí, na hora que a gente viu que ficou bom, a gente falou assim, tá pronto, vamos levar para o presidente da Câmara para poder
ver se Formaliza mesmo. Formaliza. E documenta isso. Ou seja, nem sempre a ideia que a gente tem de imediato assim, ela está perfeita. Ela precisa de melhorias e ajustes. E aí que vem, né, várias cabeças pensando junto para melhorar essa ideia. Não é isso? Esse foi um dos projetos que vocês apresentaram para a Câmara. Teve um outro também, mas vamos deixar outro grupo falar sobre isso, né? Sim. Felipe, Caio e Catielen, vocês aconselham os colegas de vocês que agora vão para o 9º ano a participar desse projeto ano que vem? Claro. Claro. Porque é um projeto que eu falei antes, ajuda muito a pessoa nessas questões políticas e sociais da vida mesmo. Vamos supor, o projeto, ele mostra mesmo como é que é a vida de um vereador, o que ele tem que passar, as coisas que ele tem que pensar para poder ajudar a cidade ou até mesmo o país, entendeu? De que forma que ele pode ser útil, né? Exato. Catiele, você acha que o pessoal deve participar? Sim, eu acho que tem sim de participar, procurar aprender novas coisas. Além de que quando teve o início desse projeto, eu fui chamada para fazer um discurso de agradecimento, e onde eu expliquei bastante sobre isso, que minha opinião é que quando a gente estendem a mão para a gente, oferecendo alguma coisa, é o nosso dever acolher elas. Mas não só acolher, mas como passar para frente, que é o que a gente está vindo aqui hoje fazer. Chamar todo mundo que tenha interesse em buscar participar. Por exemplo, na minha escola não falam sobre isso. Vai na diretoria e pergunta, por que não está participando? Excelente. Eu vi que tem esse projeto em Itajubá, por que a minha escola não está dentro disso? E buscar, porque não vai só da gente ficar esperando as coisas virem pra gente. A gente também tem que correr atrás, tem que buscar. E quando foi dito que seria votação, eu tenho certeza que todo mundo ficou muito nervoso. Porque a gente nunca foi posto nessa situação de ter que competir em tão alta escala para participar. E foi então que a gente viu que as nossas primeiras dificuldades da participação, que a gente sabia que encontrar na Câmara, que seria convencer as pessoas de que você é melhor que o outro para você estar ali. E também, no caso meu e do Paulo, ver como a gente é importante, ver como eles depositam a confiança em nós. A responsabilidade disso, né? Sim. De ter na figura dos seus colegas ali a responsabilidade de representá-los. Ou seja, eles confiaram em vocês essa missão. Eu ia perguntar uma coisa para vocês, agora me fugiu aqui a cabeça. Vamos continuar aqui, deixa o Felipe falar. Não, eu ia comentar isso aqui. Ô, Caio, esse aqui foi para você, ó. Comentário aqui na internet. Moleque zica esse de touca. Estilo e atitude, postura na fala e gesticulação nas ideias. O Felipe mandou essa mensagem para nós. Felipe, concordo com você plenamente. Até mostrei aqui pro Rodrigo no vídeo o Caio falando. Ele tem quase 2 metros de altura, Felipe, só que não. Né? 13 anos, é isso? 13 anos. E uma menina fala, cara, que pelo amor de Deus, estou impressionado aqui. Ele é o nosso mascote, ele é o mais novo. É o mais novo de todos? Eu já estou vendo aqui desses 3, assim, imagina esses 3 num plenário. Né? O Felipe com a sua tranquilidade, já deu para ver que é o cara que na hora da confusão apazigua o pessoal. Falei, gente, senta, calma. A Catiele, eu acho que é a primeira que entra pra briga. Né? E o Caio chega e toca fogo do que faltou. Mas assim que é bacana, é isso que é legal da discussão. Felipe, você acha que o pessoal deve vir? O pessoal que vai pro 9º ano agora? Com toda certeza, porque mesmo que algumas pessoas não gostam de política, elas devem se interessar mais. Eu acho bem interessante o projeto em si, porque ajuda na formação política do indivíduo e, ao mesmo tempo, está exercendo a cidadania, conhecendo seus direitos e seus deveres. Ô, Felipe, você sabia que é o que a gente mais sofre hoje? É isso, porque as pessoas, na grande maioria, elas não têm um conhecimento de política a fundo, o suficiente para você sentar e debater. Então, às vezes, as pessoas correm atrás dos seus direitos, mas não sabem o caminho certo de fazê-lo, não sabem a maneira certa de cobrar, e aí, por isso, muitas vezes, não é atendida. Então, essa é uma das maiores dificuldades que a gente tem hoje como vereador para trabalhar. Porque as pessoas, na maioria das vezes, querem uma coisa, mas não sabem como buscar isso. Não sabem nem como pedir. E aí você não sabe como atender. Então, se nós tivéssemos essa conscientização que o projeto Câmara Mirim traz para vocês, são sementes que a gente planta, né? Se no dia que isso aí for a realidade da nossa sociedade, nosso trabalho vai ser bem mais fácil de ser realizado.
viu? Quero agradecer aqui a vocês, ao Felipe, a Catiele. Viu, Catiele? Nem doeu. A Catiele estava tão nervosa aqui, trocou até de roupa, porque ela falou, não, eu prefiro a outra roupa para aparecer na câmera aqui do Facebook. Né? Mas foi tranquilo, viu? E vocês mandaram muito bem, viu? Só elogio aqui. O Adilson está aqui na antessala, amigo nosso, estava acompanhando aqui. Essas crianças são realmente uma nova visão da nova política. Estou impressionado com as falas. O Luiz Henrique também mandou aqui a mensagem. Parabéns aos alunos por se interessarem pela política. Itajubá carece de vereadores engajados na boa política. Parabenizo a todos os vereadores da Câmara Mirim e ao diretor Rodrigo Modena pelo excelente trabalho realizado ao longo deste ano. O Marcos Alexandre também mandou um abraço aqui, a mensagem para todos que estão aqui no estúdio hoje. Ou seja, aí está todo mundo concordando com o que eu estou falando. A postura de vocês realmente chama atenção. Meninos, obrigado por terem feito parte desse projeto. Estou agradecendo aqui em nome da cidade de Itajubá. Mais tarde a gente vai se encontrar lá no plenário no descerramento da placa. Mas eu quero agradecer realmente aqui para vocês. Eu esqueci de perguntar uma coisa, de que bairro vocês são? Felipe? Vila Rubens. Vila Rubens. Catielen? Pedra Mamona. E o Caio? No começo da Varginha. Do começo da Varginha. Então ele não representa a Varginha toda, do começo da Varginha. Excelente. Então, obrigado. Mande um abraço para suas famílias. Quem não pôde assistir o programa agora, o Catiele pode assistir mais tarde, porque fica no Facebook da Futura FM. Então vai poder ver a Catiele. Olha a Catiele fazendo assim, ó, no vídeo. Tá, então, olha, ó, o Adilson está transmitindo ao vivo no canal dele também a nossa entrevista aqui. Bom, eu vou fazer o intervalo agora, tá, Matheus? Para a gente poder fazer a troca aqui e chamar mais 3 vereadores mirins de Itajubá. Mais uma vez, obrigado ao Felipe, ao Caio e à Catielen. Parabéns pelo trabalho que realizaram e levem essa mensagem para os seus colegas de escola. Saibam que vocês são referência para eles a partir de agora, viu? E, Caio, precisamos conversar, filho. Você fala muito bem. Tô com medo de você. Um abração para os 3. Caros ouvintes, voltamos daqui a pouquinho. Só é o tempo de trocar a molecada aqui do estúdio, que vem mais 3 vereadores mirim para conversar com a gente daqui a pouco. 11h40. Na Futura, você conhece Itajubá. Você sabia que o Rio Sapucaí é um dos rios mais notáveis do Brasil? Nasce na Serra da Mantiqueira, deságua no Rio Grande, que se encontra com o Rio Paraná, que forma a Bacia do Prata e desemboca no mar entre Brasil e Uruguai. Venceslau Braz, quando deixou a presidência do Brasil aos 50 anos, dedicou grande parte do resto de sua vida a contemplar e pescar no Rio Sapucaí. Foi pescador de dourados e piabas, que na época eram pegas em abundância. É também no Rio Sapucaí que foram fisgados dourados que ultrapassaram 20 quilos por pescadores como Joaquim Caetano, Oswaldo Rieira, Dito Magro, Souza e outros felizardos. Texto escrito por Sebastião Imar Martins Rieira. Temos história, temos orgulho de nossa gente e de nossa cidade. O Grupo CleanMed é formado por empresas especializadas em gestão hospitalar, presentes há mais de uma década no mercado de terceirização em serviços de urgência, emergência e ambulatorial nas áreas médica, nutricional, enfermagem e radiologia. O grupo destaca-se pela cobertura diária nos prontos atendimentos e ambulatórios às necessidades do cliente. Grupo CleanMed, 35 3622 7919 ou acesse o nosso site cleanmedmariense.com.br. Informação a todo momento. Futura FM. O Palmeiras venceu por 1-0 o Flamengo no primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro Sub-20. O time paulista terminou a partida com 2 jogadores a menos. Para o meia Alan, as expulsões atrapalharam a dinâmica do jogo. A gente conseguiu criar bastante jogadas aí, conseguimos fazer o gol ali logo no começo e tivemos uma grande posse de bola, né? Infelizmente ali a gente teve um jogador expulso, mas mesmo assim a gente teve a oportunidade de fazer mais gols aqui e agora é descansar e focar no próximo jogo lá em Cariacica. Pelo outro lado, o goleiro Hugo do Flamengo analisa a partida e destaca o que o time rubro-negro precisa para reverter o placar. O resultado não foi o que a gente esperava, né? A gente veio aqui para vencer o jogo, mas temos mais 90 minutos, a gente vai continuar trabalhando firme, porque o nosso time é qualificado, o time do Palmeiras também, mas a gente sabe que quando a gente consegue impor nosso jogo, fica difícil de parar a gente. Foi assim que a gente chegou aqui e pecamos ali no gol no início, um pouco desatento, mas voltamos para o jogo, equilibramos o jogo, tivemos chance de fazer gols, eles também.
Mas eu costumo dizer que a gente que agarra no Flamengo, a gente precisa ser decisivo nesses momentos. O jogo de volta será no próximo domingo, em Cariacica, no Espírito Santo. Com a vitória neste jogo de ida, o Palmeiras joga pelo empate para ficar com o título. Rádio e futebol, 2 paixões em conexão. Uma parceria da CBF e da agência Rádio Web. Com informações do Brasileiro Sub-20, Daniela Esperon. Futura FM. De volta. Bom, estamos de volta aqui com o programa Nos Bastidores da Política, diretamente dos estúdios da Futura FM. Hoje um dia muito especial, estamos recebendo aqui no estúdio os vereadores mirins de Itajubá. Agora há pouco conversamos com 3 deles e agora, depois do intervalo, voltamos com mais 3 vereadores mirins que estão aqui conosco no estúdio. Mandar um abraço para o Pedro. Pedro Gonçalves mandou mensagem aqui para nós também, parabenizando a fala consciente dos vereadores mirins. O Felipe também mandou mensagem para nós aqui. Obrigado a todos vocês que estão na audiência do nosso programa. Bom, agora eu vou conversar com mais 3 vereadores mirins. Vamos começar pelas meninas de novo? Vamos ser cavalheiros. Então, é a Gabriela Mendes. É isso, Gabi? Isso. Bom dia, Gabi. Bom dia. A Gabi disse que não está nervosa, não. Gabi, de que escola você é e quantos anos você tem? Eu sou da Escola Estadual João de 3, eu tenho 16 anos. 16 anos. E você mora onde? Qual é o bairro? Eu moro na Estiva. Na Estiva? Isso. Tá, 16 anos. Pergunta, já tem título de eleitor? Eu vou fazer. Vai fazer? Segunda agora. Segunda-feira agora? Isso. Ou seja, então, ano que vem você vai votar já? Já voto. 16 anos já pode votar já. Essa decisão você já tinha tomado antes ou tomou agora que você foi vereadora? Não, eu sempre gostei de política. Eu sempre me interessei. Eu falei, quando tiver 16 anos, eu já quero ter o meu título. E como é que você ficou sabendo do projeto da Câmara Mirim? Então, eu nunca tinha ouvido falar desse projeto, nem nada. E ele é de 2006, né, Rodrigo? Você falou? 2006. É porque ficou um tempão parado, é verdade. Uhum. Daí, né, como depois que eles lançaram, né, esse projeto no ano, foi até a minha escola, né, o João de 3. E aí, o pessoal eu sempre falei que eu gostava de política na minha escola, o pessoal já tinha uma noção. Aí eles falaram, é a Gabi que vai ter que participar desse projeto. de primeira já dei meu nome. Me interessei bastante. Lançou a candidatura e foi eleita. Sim. Do João 23 tem 2? É você e a Marina? Isso. Ela não pode vir. Mas a Marina também foi eleita junto com você lá no dia da votação. Tá. O Gabriela, eu tenho uma notícia ruim para te dar. Quando a gente tem a política no sangue, isso é identificado desde pequeno, viu? Desde novo mesmo. A maioria das pessoas acontece da mesma forma. Isso é identificado, a gente não percebe muitas vezes, a pessoa não sabe, mas aqueles que nos rodeiam nos veem como representante político dela. Seja na escola, seja no trabalho, seja no bairro, seja na comunidade que você frequenta, ou comunidade religiosa, alguma coisa do tipo. As pessoas sempre identificam. E aí apontam. Vai escolher, põe a Gabi. Põe a Gabi. Isso aí é natural, é espontâneo quando a gente tem no sangue isso aí. Eu te falo porque, assim, não sei se é o seu caso, mas eu nunca tive nenhum político na minha família. E desde criança eu tinha isso. Na escola eu era o chefe de sala. Quando eu comecei a trabalhar, eu fui o presidente do Grêmio Estudantil da minha faculdade. Quando eu comecei a trabalhar, sempre me envolvia com as ações ou de voluntariado, ou de ação quando tinha um clube da empresa. Exemplo, eu trabalhei na Embel, aqui em Itajubá. Eu fui diretor do Clube 16. Então, naturalmente, a gente vai atrás dessas dores de cabeça. Por quê? Porque você tem no seu sangue, na sua vocação, isso. Então, mesmo que, no caso, eu não tinha nenhum conhecimento da política eleitoral, falando assim, na família, não tinha ninguém próximo. Aí você fala que quando o projeto chegou na sua escola, o seu nome já foi citado pelos seus colegas, né? Então, já estou te dando a dica aí, o seu futuro já está meio que se desenhando. Você pensa nisso? Eu sei que você é muito nova, não tenha medo de responder, porque você pode mudar de ideia, né? Você é muito jovem ainda para isso, dá tempo de mudar de ideia, mas hoje, você pensa nisso, em seguir a carreira política, partidária falando, participar de eleição? Então, na verdade, o meu sonho mesmo é a Polícia Federal. Que é nada, menina, hein? Mas, assim, eu penso, sim. Eu gosto muito de política. O deputado federal mais votado da história do país hoje é um policial federal, que é o Eduardo Bolsonaro. Né? Então, uma coisa não impede a outra. Com certeza. E isso é bacana também, porque assim, é não ter a política como profissão.
Você tem a sua profissão, a política é uma prestação de serviço, né? Você vai, ocupa um cargo por um tempo, seja 4 anos, seja 8, depois sai e segue a sua profissão normal. Eu sou engenheiro, eu sou professor, estou político, estou vereador. Político a gente sempre é. Eu estou vereador. Você faz política dentro de casa, você faz política na família, você faz política no grupo de amigos. Quando você vai negociar, onde vai ser a confraternização no final do ano? Isso é política. É negociar. Eu quero que seja na churrascaria. Não, eu quero que seja no rodízio japonês. Isso é política. A gente acha que política é uma coisa distante, mas não é. Todo dia a gente está fazendo política. A prova vai ser no sábado. Não, peraí, a prova eu quero que seja na sexta-feira, porque no sábado a gente tem um compromisso. Então, senta a sala, negocia com o professor, negocia com a diretoria da escola. Isso é fazer política. Então, a gente sempre faz política. Mas bom a gente ter a nossa profissão e considerar a política como uma prestação de serviço. Como é que foi a tua experiência aí de trabalhar de abril até agora, de março até agora, como vereadora mirim? Nossa, foi impressionante. Assim, como eles já falaram aqui, né? A gente aprendeu muito. Eu acho que todo mundo tem uma coisa para falar, que aprendeu, enfim. E, assim, eu me surpreendi, porque eu não achei que era tanto, assim, esse projeto. Às vezes você vê um projeto, você acha que vai ser uma coisinha, né? Simples. Vai ter Mas não, vai muito além disso. Eu gostei muito e eu acho que todo mundo vai sentir saudade desse o Rodrigo não tem dinheiro que pague isso, né? Não Todo mundo vai sentir saudade. E o Rodrigo atrapalhou muito vocês? Vocês tiveram contato com o pessoal que trabalha na Câmara, não foi isso? Sim. Como é que foi esse contato com o pessoal que trabalha na Câmara? Nossa, foi muito legal. Eu já conhecia o Renato, né? O Renato que ele faz parte da Quadrangular. Que eu o vereador Renato Moraes. Isso. Grande amigo nosso, o Renatinho. E aí eu comecei a conversar com outros vereadores que eu nem conhecia muito, assim. Mas que eu sempre assisti online as reuniões. Olha aí, ouvinte, fica o exemplo da Gabi aí, acompanhar as reuniões da Câmara pela internet, toda segunda-feira à noite. As reuniões de comissão também durante a semana. Acompanhar o nosso trabalho. Verdade. E depois eu conheci muito mais. E a gente pensa que os vereadores, eles estão ali e fica ali debatendo as coisas, porque igual que eu estava ouvindo ali quando os outros meninos estavam aqui, que às vezes a pessoa ela julga um profissional que está ali dentro da Câmara, né, um vereador, mas não sabe o que eles passam, o que eles precisam fazer para tudo que aquilo que acontece aqui em Itajubá aconteça realmente. E a gente percebe o que vocês fazem lá, que não é fácil. É difícil. É difícil. Mas é legal, né? Mas é muito bom. É bacana. Quando você vê o resultado acontecer, principalmente, né, Gabi? Aí você vibra com aquele resultado. Sim. O que a Gabriela está falando aqui, caro ouvinte, é o seguinte. O que a gente vê pelas transmissões é um projeto em discussão no plenário. Mas para esse projeto chegar lá, todo o trâmite interno que teve que passar e vencer para esse projeto chegar lá, né, é muito longo e exige realmente muito trabalho. Quando você está disposto realmente a fazer a coisa bem feita, isso leva tempo, leva discussão, leva convencimento. Você tem que convencer o maior número de pessoas para levar a sua ideia à frente até que chega no plenário. Votar um projeto é o último passo. É o mais importante, é o que decide, mas é só o último passo de uma caminhada longa aí. Bacana, Gabi. E o Pedro? Isso. Pedro, de que bairro, ou de que escola que você é? E quantos anos você tem, Pedro? Eu sou do Colégio Empreender, tenho 14 anos. 14 anos de Empreender. E mora onde? Eu moro no Santa Luzia. No Santa Luzia. E aí, como é que foi participar desse projeto aí? Foi um projeto incrível, né? A gente, como a Gabi falou, a gente não pensa como que seria tão incrível esse projeto. E a gente, quando a gente entra, a gente começa a pensar melhor como que funciona. Muita gente apedreja os políticos, mas não conhecem a verdade da política, como que funciona. A realidade. A realidade. Não depende só daquele político, depende de vários outros que estão lá dentro também. Então, acho que as pessoas também, antes de julgar, eu votei nele, mas ele não está fazendo nada, devem olhar primeiro como que funciona lá dentro, pesquisar a política primeiro. Aí, assim, cada um tem uma opinião sobre a política, o político, né? Mas, assim, o projeto foi muito legal, a gente aprendeu várias coisas, fizemos alguns projetos, votamos emendas, apresentamos indicações e
Foi muito legal a experiência de bater um papo lá no gabinete do prefeito, que a gente foi na segunda-feira. Ah, é bacana. O ouvinte não está sabendo disso, né? Mas na segunda-feira vocês estiveram com o prefeito Rodrigo, lá no gabinete dele. Foi uma conversa de 15 minutos, não é isso? Isso. Foi uma conversa rápida. Foi quanto tempo lá? Ficamos quase 2 horas. Quase 2 horas conversando com o prefeito. E aí, como é que foi? Como é que você sentiu? E aí vocês levaram parte das ideias que vocês discutiram lá para o prefeito, porque uma delas, ela depende do executivo, né? Tem isso ainda. Não basta os vereadores decidirem, né? Tem coisa que depende do executivo aprovar. E aí, como é que foi a conversa lá? A conversa foi boa, o prefeito falou, comentou várias coisas que acontecem, falou como que funciona lá, o dia a dia dele. E a gente apresentou os projetos para o prefeito também, ele deu uma olhada, gostou. E foi um bate-papo legal lá. Foi. Eu não sei se ele falou para vocês, mas ele começou a frequentar a Câmara de Vereadores quando ele tinha 8 anos de idade. Sim, ele comentou. Ele comentou? Vocês tiveram agora há pouco com o pai dele aqui, que falou que foi vereador aos 21, né? E ele ia para a Câmara acompanhar as reuniões de Câmara quando tinha 8 anos de idade. Então ali ele já via o que ele gostava, que ele já sabia que gostava daquilo, né? Igual a gente estava falando, Gabi. E ele começou a frequentar a realidade, o dia a dia de Câmara, né? Ainda criança. Então, que essa ideia, ô Pedro, de vocês possa se propagar por outros jovens, igual eu falei agora há pouco. O que a gente mais sofre, e você falou isso agora também com suas palavras, o que a gente mais sofre hoje é exatamente o distanciamento que as pessoas têm, quando eu digo pessoas, a comunidade geral, da realidade política. Então, muitas vezes, se dificulta as pessoas buscarem seus direitos, buscar algo que quer. Ah, eu quero isso para o meu bairro, mas não sabe nem como buscar. Não sabe nem o caminho certo para pegar, para tentar isso. Então, isso dificulta o trabalho, né, do político que está no mandato. Às vezes ele é eleito com a melhor das intenções de trabalhar realmente por isso, mas tem a dificuldade do trâmite interno e que a população muitas vezes desconhece. E por desconhecer, não ajuda. Né? Porque muitas vezes você depende também da população pedir a coisa certa para a pessoa certa. Tem coisa, como o Pedro falou agora há pouco, que depende do executivo. Então tem que ir para o executivo pedir. Tem coisa que depende do legislativo. Quando é lei, quando é mudança de regras, depende do legislativo. Aí pede ao vereador. Né? E a falta de conhecimento desses detalhes, né, dessas nuances do nosso modelo político no país, faz com que muitas vezes a pessoa peça para o vereador aquilo que é função do prefeito. Peça para o prefeito aquilo que é função do vereador. E assim vai mudando. Pede algo para o vereador, e a gente passa muito por isso lá, algo que é de ação do governo do Estado, de um deputado. Mas aí o nosso dever é ensinar, explicar, trabalhar por isso, orientar, encaminhar, né, sempre as demandas pelo caminho certo. E esse projeto da Câmara Mirim tem esse objetivo, né, de ensinar, mesmo que seja para 17, mas eu tenho certeza que esse assunto foi assunto de discussão na sala de aula, ou nos colegas, ou nos amigos mais próximos de vocês, e isso vai se espalhando, até que um dia nós poderemos viver, talvez eu e o Rodrigo não, mas vocês, né, posso estar um dia aqui e falar, olha, hoje o nosso país vive uma realidade onde a nossa comunidade ela é consciente, politicamente falando. Ela sabe o que cada um tem que fazer, ela sabe quais são as obrigações de cada político, então ela sabe cobrar melhor e exigir os seus direitos. A gente sonha com um país assim, melhor numa próxima geração, que esperamos que pelo menos a de vocês veja. A gente só está fazendo a nossa parte aqui, né, Rodrigo? Para poder entregar um país melhor, uma geração melhor. E esse projeto, né, até colocando aqui, ele tem um projeto de duração de 6 meses e ele pode ser prorrogado por mais 2. Nessa atual, nós já prorrogamos por mais 1 mês. E então, o projeto, eles começam, assim, quando eles entram, talvez eles venham com aquela vontade já de trabalhar, de fazer. Só que o projeto ele tem uma primeira parte, quase 2 meses, de formação, que é a conscientização dos poderes, qual é a função do vereador, como que é o processo legislativo, a tramitação de um projeto. Depois eles têm aula também de oratória, né? Aí tem a parte lá de como falar, como usar a tribuna, como falar. Então, é uma parte que é cansativa. Então, a gente sente que, quando eles entram, eles vêm com tudo, mas é necessário esse período de formação, porque isso vai ficar para a vida toda, não só para o mandato do vereador Mirim, né? Então, ele é um projeto muito denso em questão de conteúdo, para 6 meses só. Mas como ele fala no 9º ano, e aí depois eles têm a mudança também, muitos mudam de escola, muitos mudam, né, vão mudar também de ciclo, porque vão passar para o ensino médio. Então, o projeto, ele é um projeto muito interessante, apesar de ser muita coisa para pouco tempo. Igual o Pedro falou, né? Achava que era uma coisa simples, quando a gente
é apresentado a primeira vez, chega a informação na escola, depois você entra, você vê o abacaxi que você se meteu, né? Chegar lá, votar naquele político, ele chegar lá e fazer a coisa virar do dia para a noite, né? Essa é a impressão que muita gente tem e que não é a realidade. O Henrique? O Henrique aqui, o terceiro. Henrique, é isso mesmo que o Pedro falou ou o Pedro está enganado? O Henrique veio da onde? Eu vim do Colégio 19 de Março, né? Meu nome é Henrique Goulart, como você já disse. Eu tenho 14 anos. 14 anos também. E aí, como é que foi o projeto? Como é que você ficou sabendo? Por que você decidiu ser candidato? Como é que você fez? Bom, o projeto eu já conhecia, porque em 2016, como já falaram, teve o projeto. E lá na minha escola, quando eu estava no 6º ano, na época, os alunos do 9º ano se candidataram ao projeto. Então, eu já tinha um contato com o projeto. Eles foram na minha sala fazer a campanha, teve o processo de eleição. Eu participei, votando, né, como eleitor, né? E esse ano eu pude participar como candidato. Então, eu já tinha esse contato com o projeto, eu já sabia dele. Desde 2006. Então, o Henrique é daquele fofoqueiro, viu, Rodrigo? Já estava de olho já. Ó, falou, opa, eu estou no 6º ano. Ô, Henrique, eu fiz isso também, viu? Quando eu entrei na faculdade, lá no 1º ano, eu vi que o Grêmio Estudantil era formado só pelos alunos do 4º ano. Então, no 1º ano eu já olhei e falei, quando eu chegar no 4º ano, serei eu. E foi. No 4º ano eu fui candidato a presidente do Grêmio, ganhei a eleição e fui presidente do Grêmio lá no IME, na minha escola. Algo semelhante o Henrique fez aqui, né? Lá no 6º ano, já estava de olho nisso. Não é a regra, viu? Não é a regra. Henrique, tem uma pessoa aqui, opa, saiu aqui, eu não sei se você conhece, tal de Silvana. Conheço. Tá mandando mensagem aqui para você, que tem orgulho aqui do Henrique. E, Henrique, você falou que lá no 6º ano você já teve o primeiro contato com o projeto quando você votou em colegas seus do 9º ano, na época, para ser vereador mirim. Como é que foi agora a experiência do outro lado? Onde você era o candidato. E aí? Foi mais complicado, né? Porque... Só que no 19 de março tem você... E a Helena. E a Helena, né? Tiveram dois também lá eleitos. E aí, como é que foi ser candidato? A diretora chegou na nossa sala apresentando o projeto, né? E logo de cara eu me candidatei também, porque eu sempre me interessei por política. Eu acho política uma coisa legal, que é raro até nessa geração. Sem dúvida. E aí eu me candidatei, a gente teve que fazer umas propostas, né? Para apresentar para os eleitores. A gente apresentou para todas as turmas do ensino fundamental, do 6º, 7º e 8º, e para a nossa sala. E eles teve um processo de eleição lá, contando com as nossas propostas. E os eleitos foram eu e a minha colega Helena. Tá. E aí, como é que foi agora? Depois de tudo passou, está encerrando o seu mandato. Como é que você olha para trás? O que você enxerga? Eu acho que eu melhorei muito. Foi um processo de melhora muito grande na minha oratória, no meu conhecimento de política no geral. Eu melhorei muito como pessoa mesmo. Agora eu entendo o papel do vereador, que, como já foi dito aqui, é muito fácil criticar sem saber o papel, porque muitas pessoas não conhecem nem o que é um âmbito municipal, estadual, a divisão dos poderes, e acham que o vereador vai fazer alguma coisa que ele não pode fazer. Não é da alçada dele, né? Da competência dele, como a gente costuma dizer, atuar ali. Isso. Tá. A Silvana deve estar se derretendo em casa com a fala do filhão aqui sobre isso. A postura que vocês têm realmente chama atenção, viu, gente? Estou falando isso de coração mesmo. A gente fica muito feliz, não só como professor que sou, não só como vereador que estou, porque acredito na política também. Henrique, quando eu tinha sua idade, eu também via dessa forma. Eu era super interessado em política, desde que eu entendo por gente, né? Mas mantinha aquela distância, porque eu não tinha ninguém próximo meu como referência. Mas eu via isso, me interessava, queria resolver, queria fazer. Quando assumia alguma função assim, chegava com toda a energia que o Rodrigo citou aqui, com a vontade de realizar, de querer dar resultado o quanto antes, mas depois a gente descobre que não é bem assim que funciona. Se fosse fácil assim, qualquer um faria. Não é. As coisas são complicadas, são difíceis de fazer, e a diferença fica aí, vai mais uma fala de alguém um pouquinho mais experiente que vocês. A diferença do bom político para o mau político é aquele que não desiste. Ou seja, eu quero ser um bom político, então não desista. Diante das dificuldades de realizar, de fazer, não desista. Porque as dificuldades são tantas, as burocracias, os trâmites. É cansativo, né, Gabi? Ter que discutir, convencer os outros de uma ideia que para você parece tão óbvia, que é o bem para a maioria, mas aí você tem que convencer os outros. A maioria desiste no meio do caminho. Larga a mão, está muito cansativo. Então deixa quieto, deixa do jeito que está. A diferença faz aquele que não desiste. Que apesar de tudo, vai até o fim, é o chato da história. Né? Que fica enchendo o saco até ver aquilo virar resultado. E falando em resultado, aproveitar que estou aqui com
o segundo vice-presidente da mesa, né? Isso. O Henrique foi eleito, assim como a Gabi também. Dentre os 17 vereadores, a gente tem 5 que ocupam a mesa diretora, compõem a mesa diretora. E já que a presidente não pôde vir, hoje você faz o papel de presidente então, Henrique, como vice-presidente. Eu falei aqui para os ouvintes agora há pouco. No final do trabalho de vocês, dentre os vários resultados, vocês apresentaram 2 projetos de lei. Não é isso? Apresentaram para nós, vereadores, lá na Câmara, e para o prefeito. Um foi a questão do campeonato de pipa e papagaios, que os meninos falaram agora há pouco, e teve outro. Qual foi esse outro projeto de lei, Henrique? Você pode falar para nós? O outro projeto de lei foi sobre educação ambiental, acrescentar a educação ambiental na grade curricular das escolas da rede municipal de ensino. Esse projeto até foi ideia inicial da vereadora Helena, minha colega, que infelizmente não pôde estar aqui hoje. Mas ele também foi discutido, pensado, para ele ficar cada vez melhor, né? E a gente até foi lá no gabinete do prefeito para mostrar para ele e também na reunião da Câmara para mostrar para o presidente da Câmara e para os demais vereadores. Ou seja, a ideia de vocês é que seja incluído na grade de currículo das escolas municipais a questão da educação ambiental. Isso. Né? Porque vocês acham que isso é importante, que a nova geração venha com esse conhecimento realmente de maneira técnica, bem apresentado na escola, para que tenhamos consciência ambiental e podemos aí tratar melhor aquele planeta que nós temos como casa. Eu vi o projeto de vocês, né? Isso foi apresentado, como você disse, na última reunião da Câmara pela presidente, para todo o plenário. Já, né, nos comprometemos, ficou claro para vocês lá, em defender esse projeto. Ele tem que vir do Executivo, né? Vocês aprenderam isso também, porque altera a grade curricular das escolas. Então, tem que ser uma proposta que vem do Executivo para nós, para que a gente possa aprovar. Espero realmente que seja aprovado, torcemos para que isso seja aprovado, e aí vai ficar, né, vocês vão poder dizer um dia, olha, isso aí fomos nós que fizemos, nós demos essa contribuiçãozinha para a nossa cidade. Né? Isso aí, Henrique, Gabriela, o Pedro, os outros que estão lá fora, isso aí não tem dinheiro que pague. A gratificação que a gente sente, né, a sensação de dever cumprido. Nossa, eu pude contribuir com isso. Aqui no programa, a gente tem conversado nas últimas semanas sobre um projeto de lei que é muito importante para a cidade e que nós, vereadores, estamos discutindo lá, que é o plano diretor da cidade. É ele que define como a cidade vai crescer. É ele que define o que pode e o que não pode na cidade. O que pode ser construído, o que não pode. Prédios, que altura, ruas, que largura, se tem que ter ciclovia ou não. Ou seja, isso tudo vai ser definido pelo plano diretor. E nós vamos ter a oportunidade de votar isso. Votamos o primeiro turno há 2 semanas. Provavelmente, segunda-feira, agora a gente vota o segundo turno. Ou seja, um dia, né, nós não vamos já mais da Câmara, mas a gente vai poder dizer, eu participei disso. Eu fiz parte disso, então eu pude contribuir. Essa sensação é bacana. Imagina um dia, né, se o prefeito encaminha para nós, a Câmara aprova, o projeto de lei que prevê a inclusão da educação ambiental na grade curricular das escolas. Vocês vão poder dizer isso para os filhos de vocês, para os colegas de vocês, para a família. Falou, isso aí foi discutido por mim, pela minha turma, pelos meus amigos, colegas vereadores, e defendemos isso. Acho que essa contribuição, esse tijolinho que a gente põe na construção, né, da nossa cidade, da nossa comunidade, isso aí eu acho que não tem dinheiro que pague, não. Eu quero aqui agradecer, de verdade, de coração, a vinda de vocês, ao Rodrigo, parabenizar pelo projeto, na pessoa do Rodrigo aqui, o presidente Sebastião, a diretoria legislativa, o Luiz Gonzaga, todo mundo lá que apoiou vocês. É um projeto que nem todo mundo tem consciência da importância que esse projeto tem, mas são sementes que a gente planta, né, e ver vocês falando aqui assusta num bom sentido. A gente fica positivamente assustado com a maneira como vocês se colocam. Quem dera essa fosse a nossa realidade, né, de Itajubá, de Brasil, termos jovens tão conscientes como vocês. Mas é aquela história, ninguém nasce pronto. Ninguém nasce sabendo, a gente precisa de oportunidade. Então, vocês tiveram a oportunidade, aproveitaram, enfrentaram o desafio da eleição, né, colocaram a cara a tapa, assim, eu quero ser candidato, foram lá, disputaram, ganhando ou perdendo a eleição, a gente sempre aprende. No caso, vocês foram eleitos, e aí enfrentaram o desafio de passar aí os 6, 8 meses, né, na Câmara Mirim. E hoje vocês não são o mesmo Pedro, o mesmo Henrique, a mesma Gabriela que entraram. Vocês são melhores do que entraram. E é assim, cada experiência, né, que a gente vai adquirindo ao longo da vida. De maneira bem rápida, vocês aconselham os alunos do 9º ano que vem, a entrar nesse projeto? Vai, Henrique. Com certeza. Você acha que vale a pena? Vale, muito a pena. O Pedro? Eu acho que vale a pena incentivar os filhos, os amigos, os alunos da escola do 9º ano a participar desse projeto.
porque é uma coisa que conscientiza o aluno sobre a política, como é a política. Então, acho que vale a pena. Beleza. E a Gabi, também acha isso? Eu concordo plenamente. Acho que é uma coisa a mais que você vai levar, né, para o seu aprendizado, para o seu futuro. E é isso aí. Beleza, então. Gente, é meio-dia e 8 já. Agradecer. O Henrique está destruindo o estúdio aqui. Viu, Silvano? O Henrique está destruindo o estúdio aqui. Brincadeira. Agradecer de coração a presença de vocês. A Silvana viu pelo vídeo que não foi o Henrique que derrubou o microfone. Agradecer de coração a presença de vocês. E eu quero aqui fazer um convite não só para vocês três, mas para todos os vereadores mirins, para que não deixem de frequentar a Câmara. O mandato de vocês encerrou, beleza, mas vocês estão começando a vida política de vocês agora. Não necessariamente político partidário, se for, ótimo, mas se não, a vida política, como cidadão político, né, todos nós temos. Então, continuem frequentando a Câmara, continuem discutindo e deixando clara a opinião de vocês. Eu estou vereador, então eu quero que vocês me cobrem isso. Agora que vocês sabem o que faz um vereador, tá? A Gabi já conhece o Renatinho há longa data. Então, assim como você já tem contato com o Renatinho, eu sou mais um que eu peço isso a vocês. Tá? Como vereador, eu peço aos vereadores mirins que estão deixando o mandato, pela experiência que vocês adquiriram, por favor, me ajudem a trabalhar. E assim também ajudem os outros vereadores a trabalhar. Tá? A gente precisa estar sempre oxigenado. Eu sou professor, então eu estou sempre em contato com essa geração nova aí. Ano que vem é o Henrique, que chega nas minhas mãos lá no primeiro ano. Prepara para a química, viu, Henrique? Mas é bom ter esse contato com a geração mais nova, que tem uma visão diferente da nossa, e a gente tem que estar preparado para ouvir essa visão diferente. Muitas vezes, coisas que para mim e para o Rodrigo eram verdades, né, hoje não são mais. E quem que vai mostrar isso para a gente? A nova geração. E a gente precisa estar sempre antenado com isso e atualizado com isso. Então, peço em público aqui e de coração, nos ajudem. Nos ajudem a ser bons políticos, nos ajudem a ser bom vereador. Daqui 1, 2 anos posso não estar mais lá, mas outros virão. E o nosso papel como alguém que já passou por lá, e aqui eu digo nosso, porque eu incluo vocês nessa, vocês também já passaram por essa experiência, de ajudar aqueles que têm menos experiência ou que estão no momento com a responsabilidade de decidir alguma coisa. Tá? Então, peço realmente que vocês nos ajudem. O Henrique a gente encontra lá no colégio mesmo. Né? Ano que vem eu vou ter ele me enchendo meu saco na sala de aula já. Então fica mais fácil. Mas a Gabi, o Pedro, o Caio, a Katia Ellen e o Felipe, que a gente não tem contato direto, e os demais vereadores mirins que não vieram aqui, mas vão poder assistir esse programa aqui depois, porque fica no Facebook da Futura FM, pode assistir o programa à vontade. Eu faço esse pedido. Nos ajudem. Pela experiência que vocês adquiriram, por ideias que vocês possam ter. Melo, a gente teve uma ideia quando era vereador mirim, mas não conseguimos levar para o plenário. Traz para nós. Vamos avaliar a viabilidade dessa ideia, tá bom? E que levem o conselho para os alunos do nono ano, do ano que vem, né, nas suas escolas, para que a escola participe e os alunos possam ser candidatos e estar representados nas escolas. Beleza? Rodrigo, obrigado, cara. Obrigado, parabéns pelo trabalho que você realiza. A gente fica realmente feliz. Como professor, a gente fica particularmente envolvido nesse projeto e reconhece a importância disso. Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade. Aproveito aqui a ocasião para convidar quem estiver nos ouvindo, né, para poder participar hoje às 16 horas. Hoje temos lá no plenário da Câmara a última sessão, a sessão de encerramento, e nós vamos descerrar a placa. Quando eu disse o nome deles, vão ficar gravados aí na história já do Legislativo da Câmara Mirim, né, para a posteridade, e que, como ali é um compromisso, eu passei por aqui e tenho um compromisso com essa casa. Então, aquilo que o senhor disse é muito importante. Agradeço aos diretores das escolas, das 9 escolas que participam, pelo sempre apoio, pelos professores que nos ajudaram. Né, tenho que agradecer aqui ao Luiz Gonzaga, ao nosso diretor legislativo, que praticamente eu falo que ele é o pai desse projeto desde o começo, e que sem ele também esse projeto não teria voltado também, tanto apoio que ele deu para a gente retomar, para que a gente possa, o ano que vem, também dar continuidade e daqui para frente não interromper mais. E o Gonzaga é uma pessoa que quase não entende legislativo, né? Então, nossa, ele é uma aula, né? Ele é uma enciclopédia ambulante, aquele cara. Quando ele começa a falar, você presta atenção ali, ele tem uma didática de explicar como é que funciona. Ele também é um grande apoio ali para nós, vereadores. Então, assim como eu imagino que vocês tiveram um grande suporte ali através dele, quem sabe usar ali bem o apoio que o Legislativo nos dá, faz a diferença depois. Obrigado mesmo pelo projeto, que ano que vem tenha mais sucesso ainda, continue aí contando com o nosso apoio. Obrigado. Você sabe que isso aí é incondicional e use o nosso programa sempre que necessário. Quero encerrar o programa hoje aqui só reforçando que na semana que vem volta para o plenário
o projeto do plano diretor. As últimas emendas serão votadas. Então, tem tudo para dar certo. E nosso planejamento é esse ano ainda encerrar as votações de todas as 3 leis que compõem o plano diretor da cidade de Itajubá. Quero aqui fazer um convite para todos os ouvintes que esse final de semana é a abertura oficial do Natal da cidade de Itajubá. Então, o Parque da cidade amanhã acendem as luzes, né, do Natal, tem toda a abertura oficial do Natal. Levar aí a criançada, a família, para curtir o primeiro Natal no parque. O Natal vai ser na cidade toda. Mas amanhã, esse final de semana, amanhã, sábado, começa oficialmente o Natal no Parque da cidade de Itajubá. Matheus, é isso? Tem mais alguma coisa? Não? Então até sexta-feira que vem. Se um desses não pegar meu lugar, né? Porque do jeito que eles falam bem, é capaz de um desses meninos aqui pegar meu lugar. Silvana, se prepara que o Henrique tá pronto. Tá? As famílias que não puderam assistir, avisa que o programa fica no Facebook da Futura. Pode ouvir aí, as mães costumam chorar, tá? Então, já avisa aí, já. Tá bom? Aos ouvintes, obrigado mais uma vez pela audiência, a todos que mandaram mensagem para nós. Acho que consegui ler todas aqui. Um bom final de semana. Até a sexta-feira que vem, se Deus quiser, ao vivo dos estúdios da Rádio Futura, com o programa Nos Bastidores da Política. Aqui quem falou foi o Tenente Melo. Um grande abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser. Relojaria Nishimaki informa a hora certa. Meio-dia.